O conflito entre Israel e Hamas está intensificando as tensões no Oriente Médio e, paralelamente, o conflito entre Rússia e Ucrânia segue a todo vapor. Porém, no Oriente Médio, o conflito entre Israel e Hamas envolve povos, judeus, muçulmanos, os quais estão espalhados pelo mundo. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, com certeza teremos grandes potências mundiais como China, Rússia, OTAN e EUA, envolvidas nos conflitos, e o Brasil será forçado a escolher um lado. De acordo com as últimas declarações do atual presidente, já sabemos qual será possivelmente lado que o Brasil irá escolher. Se você quer saber os 3 países para qual nós brasileiros podemos fugir em um possível conflito na Terceira Guerra Mundial, fica aqui nesse vídeo. Qual é a região mais segura dos Estados Unidos em caso de um conflito mundial? A faixa central dos EUA pode ser a resposta. Mas, o que exatamente é a faixa central dos EUA? A faixa central dos Estados Unidos é frequentemente concebida como uma região entre o leste e o oeste, aproximadamente coincidente com a definição do censo dos EUA do meio-oeste, além das porções ocidentais e centrais da definição do censo dos EUA do sul dos Estados Unidos. Esta região inclui estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, West Virginia, Mississippi e Alabama. Mas o que torna essa região tão especial? Chicago é a maior cidade e área metropolitana da região, mas há outras cidades significativas como New Orleans, Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio, Austin, Oklahoma City, Tulsa, Kansas City e muitas outras. Você sabia que quase toda essa área está na bacia de drenagem do Golfo do México e a maior parte dela está na bacia do Mississippi? Isso significa que a região tem uma geografia única e diversificada, com rios e lagos que poderiam ser vitais em tempos de crise. Mas, e quanto aos desastres naturais? A região tem enfrentado problemas com inundações ao longo do século XX e início do século XXI. Então, embora possa ser uma área segura em termos de conflitos humanos, a natureza ainda apresenta seus próprios desafios. Você está preparado para enfrentar esses desafios? O terceiro país fica na Europa e é a Suíça. Este país é conhecido historicamente por se manter neutro durante os grandes conflitos mundiais. A Suíça, oficialmente conhecida como Confederação Suíça, é um país sem litoral situado na confluência da Europa Ocidental, Central e Meridional. Mas o que torna a Suíça tão especial em um cenário de conflitos globais? Localizada no coração da Europa, a Suíça é cercada por países como Itália ao sul, França a oeste, Alemanha ao norte e Áustria e Liechtenstein a leste. Geograficamente, o país é dividido entre o Planalto Suíço, os Alpes e o Jura. Mas você sabia que, apesar de os Alpes ocuparem a maior parte do território suíço, a maioria de sua população de 9 milhões de pessoas está concentrada no Planalto? A história da Suíça remonta à Confederação Suíça Antiga, estabelecida na Idade Média, após uma série de sucessos militares contra a Borgonha. A independência suíça do Sacro Império Romano foi formalmente reconhecida em 1648. E aqui está algo que pode surpreendê-lo. A Suíça manteve uma política de neutralidade armada desde o século XVI e não participou de uma guerra internacional desde 1815. Será que essa longa tradição de neutralidade é o que a torna um refúgio seguro em tempos de conflito? Além de sua política de neutralidade, a Suíça é o berço da Cruz Vermelha e abriga as sedes ou escritórios da maioria das principais instituições internacionais, incluindo a OMC, OMS, OIT, FIFA e as Nações Unidas.
Mas, apesar de sua forte presença global, a Suíça não faz parte da União Europeia, UE, da Área Econômica Europeia ou da Eurozona. No entanto, participa do Mercado Único Europeu e da área Schengen. Você já se perguntou como um país pode ser tão integrado globalmente e, ao mesmo tempo, manter sua independência e neutralidade? A Suíça é uma república federal composta por 26 cantões, com autoridades federais baseadas em Berna, a capital de facto. É um dos países mais desenvolvidos do mundo, com a maior riqueza nominal por adulto. Cidades como Zurique, Genebra e Basileia estão entre as mais altas em termos de qualidade de vida. Os próximos países são muito mais fáceis e acessíveis para os brasileiros, devido à sua proximidade do Brasil. Você já se perguntou por que o Uruguai é frequentemente visto como um refúgio de paz na América do Sul? Vamos mergulhar na história e na atualidade deste pequeno, mas fascinante país. O Uruguai, oficialmente conhecido como República Oriental do Uruguai, é um país situado na América do Sul, fazendo fronteira com a Argentina a oeste e sudoeste, e com o Brasil ao norte e nordeste. Mas o que torna o Uruguai tão especial em um cenário de conflito mundial? A história do Uruguai é rica e complexa. Os primeiros habitantes chegaram à região há cerca de 13.000 anos. No entanto, foi apenas no século XVII que os europeus começaram a se estabelecer na área. Você sabia que o Uruguai foi colonizado relativamente tarde em comparação com seus vizinhos? Isso se deve em parte à resistência feroz dos povos indígenas à conquista. Mas, e quanto à sua posição atual no cenário mundial? O Uruguai é considerado o primeiro nas Américas em termos de democracia e o primeiro na América Latina em paz e baixa percepção de corrupção. Isso não é impressionante? Além disso, é o país com o menor índice de terrorismo na América do Sul e ocupa o terceiro lugar no continente em termos de desenvolvimento humano, crescimento do PIB, inovação e infraestrutura. Agora, imagine um cenário de conflito mundial. Onde você gostaria de estar? O Uruguai, com sua longa tradição de democracia, paz e estabilidade, poderia ser uma opção atraente. Mas é claro, a decisão de onde se refugiar em tempos de crise é complexa e depende de muitos fatores. O Paraguai, oficialmente conhecido como República do Paraguai, é um país sem litoral localizado na América do Sul. Mas você já se perguntou por que esse país poderia ser um refúgio em tempos de conflito mundial? Historicamente, o Paraguai tem uma rica tapeçaria de culturas e influências. Os conquistadores espanhóis chegaram em 1524 e em 1537 estabeleceram a cidade de Asunción, que se tornou a primeira capital do governadorado do Rio da Prata. Mas o que isso tem a ver com a busca por segurança em tempos de crise? Durante o século XVII, o Paraguai foi o centro das missões jesuítas, onde os nativos guarani foram convertidos ao cristianismo e introduzidos à cultura europeia. Essa fusão de culturas criou uma sociedade resiliente e autossuficiente. Poderia essa resiliência ser a chave para encontrar refúgio em tempos de conflito? Após a independência da Espanha no início do século XIX, o Paraguai foi governado por uma série de governos autoritários. No entanto, apesar dos desafios, o país manteve sua soberania e resistiu a influências externas. Será que essa determinação e independência tornariam o Paraguai um lugar seguro para se estar durante um conflito mundial? No século XX, o Paraguai enfrentou outro grande conflito internacional, a Guerra do Chaco, 1932–1935, contra a Bolívia, e prevaleceu. O país também passou por uma sucessão de ditadores militares, culminando no regime de 35 anos de Alfredo Stroessner. Apesar desses desafios, o Paraguai emergiu como uma nação democrática. Então, o que torna o Paraguai diferente quando se trata de buscar refúgio? O Paraguai é um país em desenvolvimento, membro fundador do Mercosul,
das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, do Movimento Não Alinhado e do Grupo de Lima. Apesar de ser um dos 2 países sem litoral da América do Sul, possui portos nos rios Paraguai e Paraná que dão saída ao Oceano Atlântico. Com uma população de cerca de 1 milhões de pessoas, a cultura guarani permanece amplamente influente, com mais de 90% da população falando vários dialetos da língua guarani ao lado do espanhol. Mas, em meio a um conflito mundial, será que a rica tapeçaria cultural e histórica do Paraguai poderia oferecer um refúgio seguro? E você concorda com a lista de países citados? Deixe sua opinião aqui abaixo.